Olá, meus amigos. A prefeita do município esteve no programa da Rádio Bom Jesus ontem, sábado, dia 4 de abril de 2015. E ela foi com um ar assim de quase que pânico, quase que chorando aos microfones, falar da crise financeira que ela noticia desde fevereiro de 2015. Pois bem, e para falar de crise financeira, ela foi para defender o projeto de lei nefasto que está na Câmara dos Vereadores, tá, sobre o novo critério de cobrança da contribuição de iluminação pública, a CIP. Ocorre que ela quer fazer a cobrança, ao invés de ser uma taxa fixa, já que as casas estão na rua e a iluminação é para a mesma lâmpada, seja de uma casa de grande porte ou pequeno porte, ela quer fazer a cobrança de acordo com o consumo de energia. É algo completamente descabido. Eu acho que ela poderia fazer um desconto para as comunidades periféricas, onde as casas são de famílias que têm uma renda financeira menor, cobrar a taxa de iluminação pública um pouco maior das empresas que consomem muita energia e que, de repente, não tem tanto benefício para a comunidade. Ou seja, tem uma série de fatores que podem você alterar esse projeto, mas não da forma como está na Câmara. E no mais, o governo não quis debater a respeito disso. O vereador Ricardo Aguiar convocou o secretário de Fazenda, Samuel Caldeira Xavier, para ele comparecer na Câmara e para debater, esclarecer para os vereadores e para a comunidade que estivesse presente na audiência pública os critérios, as vantagens, tanto para a comunidade como para a municipalidade, sobre esse projeto que está na Câmara. Pois bem, esse é o primeiro ponto da polêmica. O projeto é inviável. O projeto é autoritário. O governo não quis debater o projeto. O secretário de Fazenda não se manifestou na tribuna. Ele não atendeu a convocação da Câmara com autorização da prefeita para esclarecer sobre os projetos, debater de forma institucional, de forma que fique consignado em ata aquilo que o senhor fala. Não reunião em porta fechada, como o senhor tentou fazer. O outro ponto é que a hipocrisia impera nesse projeto, porque a prefeita, antes de querer cobrar mais dos contribuintes, arrochar mais a vida do contribuinte em Bom Jesus Itabapoana, em cima da contribuição da taxa de luz, ela primeiro tem que iluminar a cidade. A cidade vive num breu, uma coisa absurda. Iluminação pública aqui é vergonhosa, é podre, como o próprio governo dela. Além do mais, ela poderia também oferecer transparência, mostrar como é gasto exatamente, quanto está sendo gasto com recursos públicos. Existe uma legislação que foi aprovada pela Câmara em 2010 ou 2011, de um projeto de autoria do vereador Marcos Valinho, no qual destinava 15% dos recursos vindos dos royalties de petróleo para investimento da estrutura de iluminação pública. Ou seja, a taxa que seria arrecadada na nossa conta de luz, ela ficaria somente para manutenção. E investimento e expansão ficaria nessa lei aprovada de autoria do vereador Marquinhos Valim, que era 15% dos royalties. Mas o royalties é sagrado para a roubalheira. Ela não pode mexer no royalties, a não ser que não seja seus esquemas espúrios. Por exemplo, ela fala que abastece os veículos da prefeitura com royalties. Não pode. É contra a lei, prefeita. A senhora está admitindo que está cometendo um ato de improbidade administrativa. E falando em crise financeira também, há 60 dias a prefeitura está sob decreto no qual reduziu o expediente, o horário de atendimento ao público. Ou seja, a população que depende, por exemplo, do atendimento constante da Secretaria de Saúde só está tendo meio expediente para isso. E o objetivo dessa redução de expediente era justamente reduzir custo. Quanto a prefeitura economizou nesse período, prefeita? O seu secretário de Fazenda, em vez de ficar fazendo saudações tricolores no programa oficial do rádio, o senhor poderia explicar quanto economizou de combustível, por exemplo. Eu imagino que não tenha economizado muito, porque a redução de horário só foi para o público, onde tem vários agregados desse governo corrupto que estão fora de expediente utilizando o carro da prefeitura, torrando o combustível da prefeitura, o óleo lubrificante, os pneus. E aí? O senhor tem uma planilha para saber quanto o senhor está investindo na boa vida de quem está mamando nessa teta sem vergonha da prefeitura? Então vamos parar de hipocrisia. Quer falar de crise? Vamos falar de transparência. Porque coisa que esse governo não é. Vamos falar dos contratados, dos marajás que são contratados e não vão trabalhar. Economizar é transparência. E onde falta transparência, sobra corrupção. E esse governo é corrupto.
hipócrita e mentiroso. Não é com essa falácia chorosa de crise que a senhora vai mobilizar a sociedade. A senhora tem que prestar conta dessa canalice que está esse governo da senhora. Esse é o recado. Uma boa noite para todos.